Parte 2, vamos ver ângulos entre retas. Dado duas retas concorrentes, R1 e R2, ambas oblíquas aos eixos coordenados e não perpendiculares entre si, o ângulo θ formado entre elas pode ser obtido pela fórmula. Tangente de θ vai ser igual ao coeficiente linear de uma reta menos o coeficiente linear da outra, dividido por 1 mais coeficiente linear de uma reta vezes o coeficiente linear da outra reta. Então é interessante que a gente está trabalhando aqui com coeficiente linear. Por estar trabalhando com esse coeficiente linear, é legal a gente ter a equação da reta na sua forma reduzida. Então a gente tem a reta R1, a reta R2, entre elas a gente vai ter um ângulo θ. Qual o ângulo θ que a gente vai estar determinando? Como que a gente determina esse ângulo formado entre elas? Por meio dessa equação aqui. Bom, faz diferença eu pegar R1 e R2, R2 e R1? Qual que eu tenho que considerar como M2 e qual que eu tenho que considerar como M1? Não vai fazer diferença. Por quê? Porque aqui a gente tem uma multiplicação e aqui M2 menos M1 está em módulo. Então o valor numérico disso aqui em módulo é sempre positivo. Então não vai fazer diferença eu pegar M2 menos M1 ou M1 menos M2. Tá beleza? Então vamos por exemplo aqui. Sejam as retas R, y igual a 3x mais 1 e S, y é igual a menos 2x menos 1. Determine o ângulo formado por essas duas retas. Bom, a gente tem duas retas aqui, uma com M1 igual a 3 e outra com M2 igual a menos 2. Aqui, simplesmente, a gente vai aplicar a fórmula. Tangente de θ vai ser igual ao módulo. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, M1 é igual a 3, M2 igual a menos 2. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vou escrever a fórmula aqui para vocês verem também, ó. M2 menos M1 dividido por 1 mais M2, M1. Vamos substituir aqui. M2 é menos 2, menos M1, que é 3. 1 mais aqui, menos 2 vezes 3. Isso vai ser igual a menos 5, dividido por 1 menos 6, que é igual a módulo de menos 5, dividido por menos 5. Quando a gente faz essa divisão de menos 5 por menos 5, a gente tem módulo de 1. Então, tangente de θ vai ser igual a módulo de 1. Tangente de θ vai ser igual a 1. Pronto. E como é que a gente acha o ângulo agora? Tangente de θ, a gente vai aplicar a inversa da tangente de θ, que é a função arctangente de θ. Então, θ vai ser igual ao arco cuja tangente é igual a 1. O que é a arctangente de 1? Qual que é o arco cuja tangente é igual a 1? É 45 graus. Simples, né? Se em algum exercício aí vocês tiverem dificuldade para calcular arctangente, pode ser obtido na calculadora, dependendo do valor aqui, se for um valor mais quebrado. Aqui é fácil porque foi o valor da tangente de θ deu exatamente 1, mas dependendo dos valores, às vezes é um pouquinho mais difícil de encontrar isso. Vocês podem fazer na calculadora, ou se quiser, simplesmente pode deixar o ângulo dessa forma aqui, ó. O ângulo cuja tangente do arco é igual a 1. Vocês podem deixar isso aqui, ou cuja tangente do arco é igual a x. Vocês podem deixar dessa forma aqui, não precisa deixar exatamente no ângulo, tá? Mas se for fácil, se for, por exemplo, 1, se for, por exemplo, raiz de 3 sobre 3, que são mais fáceis,
vocês podem colocar, mas não precisa, pode deixar dessa forma também, tá? Até a próxima parte.